de acolhê-los com um versículo lema para essa semana, que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, verso 16, e diz assim: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará. Nessa parte da trajetória do povo de Israel, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Toda aquela terra que eles haviam ouvido de Moisés enquanto estavam no Egito, já ouviam dos seus ancestrais também histórias. Eles estavam prestes a retornar para essa terra. E Deus deu esse conselho para eles, de que se eles então caminhassem naquela lei que Deus havia dado para eles, então eles seriam abençoados. Essa não foi a única vez em que isso foi dito para o povo. Depois nós temos a trajetória de Josué como líder do povo de Israel, e ao final da vida dele ele repete isso. E ao longo de toda a história nós vemos profetas, vemos reis que foram lembrados disso. Isso demonstra uma misericórdia de Deus, de estar sempre disposto a nos perdoar e nos acompanhar. Que nós possamos de fato cumprir com essa lei de Deus. Que nós tenhamos um coração humilde para assumir nossos erros e conseguirmos caminhar nos caminhos de Deus. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a
reflexão de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 1 a 4, que diz assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Até aqui a leitura. A carta de Paulo aos Romanos é bastante interessante por todo o conteúdo que ela traz. Paulo escreveu essa carta enquanto estava em Corinto e ele desejava um dia poder viajar até a igreja que estava em Roma. Mas como naquela época, naquele primeiro período, a perseguição estava a todo vapor, a perseguição à igreja, Paulo tinha receio de acabar não estando vivo e ter a oportunidade de viajar até a igreja de Roma, de visitar e conhecer a igreja de Roma. Por isso ele escreveu essa carta, tão densa, com tantos ensinamentos como nós lemos e vemos hoje. Paulo frisa nesse trecho algo que nós já vimos na semana passada, que o pastor Cláudio trouxe para nós na sua mensagem, sobre a nossa inclinação natural ao pecado, daquele bem que nós queremos fazer, mas não conseguimos, e o mal que nós não queremos fazer, esse nós fazemos. Paulo trata isso, mas ele traz também uma outra visão, aquilo que nós vimos também na semana passada, de que Deus é o único que pode nos tirar desse caminho, que pode transformar a nossa mente. Paulo frisa isso através do sacrifício de Jesus. Paulo também enfatiza algo que ele traz em todas as suas cartas, que é a questão da humanidade de Cristo, que mesmo sendo filho de Deus, Jesus não trouxe junto com ele toda a divindade dele como filho de Deus. Ele se tornou homem, um ser humano como eu e você, passou por todas as dificuldades que nós passamos. Ele viveu aqui, ele cresceu aqui e sofreu as dificuldades de que uma criança sofre, passou por sentiu fome, chorou pela mãe dele, se machucou. Todas essas dificuldades que a gente passa de acordo com o crescimento, Jesus também passou, porque ele veio como um ser humano. E essa também é uma das partes que, de certa forma, frisam a importância do sacrifício de Cristo na cruz. Se Cristo tivesse vindo como fazendo jus ao fato de ser filho de Deus e tivesse vindo como uma divindade, se sacrificado por todos nós, seria algo rápido, ele viria, morreria, ressuscitaria e iria embora. E nós cairíamos num pensamento que ainda hoje nós temos de que Jesus é filho de Deus, para ele é fácil fazer isso. Mas o fato de Jesus se tornar um ser humano, passar pelo mesmo desenvolvimento que nós passamos, faz com que esse sacrifício dele tenha uma importância maior. Porque assim como eu e você fazemos escolhas, Jesus também teve a oportunidade de fazer uma escolha. Ele deixou bem claro isso, que não queria passar por aquilo. Mas ele fez questão de frisar também que queria que o Pai fizesse a vontade dele. Queria que Deus realizasse na vida de Jesus a vontade dele, independente do que ele queria fazer. E eu acho bastante interessante esse sacrifício de Jesus, porque Paulo aqui ainda diz que Deus deu o seu Filho. E num dos relatos dos evangelhos,
está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versos 41 até 44, que Jesus estava com alguns discípulos no templo e o pessoal estava vindo ali depositando as ofertas dele. E no relato ali diz que eles viram várias pessoas ricas vindo e dando ofertas generosas no templo, entregando muito dinheiro no templo. E também viram uma viúva que chegou e depositou ali 2 moedas. E Jesus disse para os discípulos dele que estavam junto com ele, ele disse, de certa forma, ele falou: não se engane, essa mulher, aos olhos de Deus, deu uma oferta muito mais importante do que todos aqueles outros que deixaram uma grande quantia de dinheiro, porque todo esse pessoal rico que veio e ofertou dinheiro ali, deu o que tinha sobrando, deu o que tinha em abundância em casa e deu. Mas aquela viúva não, aquela viúva tinha 2 moedas, entregou essas 2 moedas como oferta no templo. Ela deu tudo o que ela tinha naquele momento. E quando eu leio aqui que Paulo diz que Deus entregou o próprio Filho, ao mesmo tempo eu também me lembro dessa viúva que foi ao templo e entregou tudo o que ela tinha para Deus. Quando Deus entregou o Filho dele na cruz, ele basicamente estava entregando tudo o que ele tinha para que nós pudéssemos ser salvos. A nossa inclinação ao pecado, que nós vimos na semana passada, isso vem desde lá do início da Bíblia, de quando Adão e Eva decidiram comer do fruto proibido. E naquele momento Deus amaldiçoou, por conta de Adão, do pecado de Adão, Deus amaldiçoou toda a humanidade. Por isso, nós nascemos inclinados ao pecado. Por isso o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, esse sim nós fazemos. E lá no início, Adão e Eva pecaram porque Deus deu liberdade para os seres humanos, para a criação dele. Ele deu total liberdade. Nunca foi algo imposto a eles. Mas as atitudes trazem consequências. E quando Deus entregou o Filho dele na cruz por nós, Ele entregou tudo o que Ele tinha à disposição dele para nos auxiliar. Porque Ele nos criou, nos fez livres. Nós temos a liberdade de decidir o que nós vamos fazer agora, amanhã, depois de amanhã. Mas nós também temos que arcar com as consequências das nossas decisões. Deus entregou o Filho dele na cruz para que nós pudéssemos ter a decisão de seguir a palavra dele, seguir os ensinamentos dele, aceitar e fazer parte desse sacrifício de Cristo na cruz. Nós fazemos isso quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos o que Ele fez e a importância do que Ele fez. Não deixe que tudo isso que Jesus fez e o que Deus fez através dele passe despercebido na sua vida. Ore, peça para que Deus revele ao seu coração o entendimento de tudo isso que Jesus fez, para que assim você não menospreze tudo isso e não leia todos esses relatos simplesmente como só mais uma história, mas sim como a história daquele Deus que deu o próprio Filho para que você um dia pudesse ter a vida eterna também. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
convido a termos uma palavra de oração. Amado Pai, nós te agradecemos porque Tu nunca nos abandonaste, Deus. Nós te agradecemos porque Tu fez tudo o que estava ao Teu alcance para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Tu deu aquilo que nós precisávamos para alcançar essa vida, Pai. Nós te pedimos, Deus, que Tu nos ajude a nos manter sempre nos Teus caminhos, Pai. Para que, de fato, no fim, nós alcancemos essa vida eterna, Pai. E para que, então, nós possamos estar junto contigo, Deus, por toda a eternidade. Nós pedimos, Pai, que Tu abençoe a vida de cada um que nos ouve, cada um que nos acompanha, Pai. Pedimos que aqueles também que nos assistem, mas que não conhecem a Tua palavra, que Tu também te revele a estes, Deus. Revele o que Tu fez por essas pessoas também. Te pedimos, Pai, que Tu enche essas pessoas com Teu amor, enche a todos nós com Teu amor, Pai. Para que nós tenhamos compreensão da Tua grandeza, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa semana que inicia, que Ele te dê clareza da Sua palavra e que também te acompanhe na sua caminhada e possa estar te auxiliando a se manter sempre nos caminhos de Deus. Amém.